Olá, turma. Começamos mais uma semana, né? Essa nossa quinta-feira aqui da aula de História e vamos para um novo assunto. Semana passada, o professor Jefferson, né, falou um pouco sobre o período medieval, que foi o fim do Império Romano e o início de uma nova organização social, econômica e política. Então, vou falar um pouco sobre a cultura medieval, como foi esse período, né? Lembrando que é para as duas turmas, tanto o sexto ano A quanto o sexto ano B, né? E eu trago logo essa imagem no primeiro slide e a gente observa que pelas indumentárias, pelos vestimentos aqui, é alguém ligado à Igreja Católica, né? Um padre ou um bispo, e a gente vê alguém curvado, né? Ajoelhado sobre ele. Então a gente começa iniciando dizendo que nesse período medieval a Igreja Católica ela vai ter influência sobre todos os aspectos sociais, tá bom? Vamos lá? A cultura medieval é um conjunto de manifestações filosóficas, literárias, religiosas, científicas. E como eu falei, tem grande influência da Igreja Católica, que mistura fatores das culturas grego-romanas e germânicas, numa síntese permeada por aspectos cristãos, né? Vale destacar que a Igreja Católica teve sua importância, né, marcante durante todo o período medieval, que vai do século IV ao século XV, sobretudo quanto aos francos e às tribos germânicas aderiram ao cristianismo. Essas tribos francos e germânicas são os bárbaros que invadiram, né, e que chegou ao fim Roma, feito a gente viu acho que uns 3 semanas atrás. De tal maneira, ela detinha cerca de um terço das terras cultiváveis, o que lhe garantia um considerável poder econômico. Também a gente viu na aula passada que a questão da terra, dos servos, né, das pessoas que trabalhavam na terra, tal, a terra era um grande poder econômico, né? Então a igreja ela tinha muito poder, tanto religioso, né, quanto esse poder econômico, a terra. Então tinha muitos servos trabalhando nela. Além disso, a educação ficava a cargo da igreja, onde todos os saberes eram impregnados de religiosidade, o que acabou motivando os renascentistas a denominar esse período histórico como Idade das Trevas. Professor, o que é esse movimento? Quem era esse renascentista? O que foi o movimento do Renascimento? Então a gente vai ver mais à frente, talvez ano que vem, quando vocês estiverem no 7º ano, ok? Um pouco sobre esse contexto histórico. O período que compreende a Idade Média abarca aproximadamente um milênio de história e começa durante o século IV e V, provavelmente, né? Seu marco inicial é a desestruturação do Império Romano do Ocidente. A Idade Média permaneceu até os séculos XIV e V, com a crise do feudalismo, a ascensão dos estados nacionais. Contudo, foi entre os séculos XI e XIII que a cultura medieval atingiu seu apogeu, seu auge, né? A partir do século X, na Europa Ocidental, tem início uma reestruturação econômica, social, política e cultural, que irá culminar no renascimento cultural e urbano perpetrado pela burguesia, né? Mas isso vai ser com o fim do período medieval. A gente vai falar agora um pouco sobre o medieval, mas vamos deixar isso para o ano que vem, no 7º ano. Esse é assunto do 7º ano, tá bom? Então, como eu já falei que todos esses campos que a gente falou tinha a influência da igreja, a educação não era diferente, né? De partida, vale destacar que somente uma minoria da população medieval sabia ler e escrever, posto que, via de regra, somente os filhos da nobreza estudavam, quer dizer, só os ricos estudavam. Então não era uma educação para todos, né? De toda forma, na maior parte do período medieval, o latim foi a língua oficial, que também era a língua dos ritos religiosos, né? Especialmente no que tange à escrita. Sua versão oral suportava uma forma menos culta. Por quê? Porque era o dialeto, era mais fácil de se compreender, né? Então nem tudo a pronúncia saía correta, mas era mais fácil falar do que escrever. Outro destaque que se deve ser feito é para a instituição escolar, que se desenvolveu a partir do século XII, a escolástica, um método pelo qual se pretendia descobrir a verdade por meio da dialética, né? Esta forma de ensino se desenvolveu nos mosteiros e nas escolas das catedrais. Aí eu trago aqui duas imagens, né?
dessas possíveis escolas aí dos mosteiros nas catedrais, a gente percebe as indumentárias, as roupas, né, as batas, muito parecidas com as dos padres e bispos. Principais centros de estudos e depositário da produção intelectual, até a criação das universidades, as quais ainda estavam muito ligadas à igreja durante todo o século XII. Então, as universidades vão surgir aí na Idade Média, né? E vai ser patrocinada, vamos dizer assim, influenciada pela igreja. Por consequente, nesses centros de saber, valorizavam-se muitos os autores da antiguidade clássica, como Aristóteles e Platão, aos quais se dedicaram São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, os principais teólogos do período medieval. Então, são duas pessoas que se destacam muito, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. A arquitetura medieval. Aí eu trago aqui, nessa imagem, um lado romântico e do outro gótico. Mas vamos ver o que era. Na arquitetura medieval, destacaram-se o estilo romântico, Alta Idade Média no início, né? A gente está vendo aqui na imagem, caracterizado pela austeridade e solidez. E o estilo gótico, que eu trago mais à direita, marcado pela leveza e as formas que são mais altas, pontiagudas. Estão observando a diferença? Românico, desculpa, eu disse romântico, perdão. Românico é mais suave, né? mais moderno. A arquitetura medieval ficou muito conhecida pelas construções de castelos, mas foram nas igrejas e catedrais que a arquitetura religiosa floresceu. Então, a gente percebe que, a partir da construção de templos religiosos ligados à Igreja Católica, é que a gente observa bem essa arquitetura. Nesses espaços sacros, era necessária a retratação de cenas religiosas e moralizadoras para catequizar a população. Então, toda essa construção tinha o objetivo de desenvolver essa educação, essa doutrinização da população, né? E a música também não fica de fora. A música também recebeu grande influência da igreja. Haja visto o canto sacro, especialmente o gregoriano, de Gregório Magno, Papa Gregório I, composto por vozes masculinas em formato de coral. É bem interessante quando ele traz aqui vozes masculinas, porque a maioria das pessoas que participam dos cargos mais altos da igreja são homens, né? Padres, bispos, papas. Contudo, enquanto o monge italiano Guido de Arezzo cria a pauta de 4 linhas e escala musical, os trovadores, né? E difundia a música mais popular. Os principais estilos musicais da época foram a música modal, né? Ou a música polifônica, né? Bem como as variações das músicas profanas. Então, e tudo estariam ligado à questão religiosa. Então, todo esse canto, toda essa música vai estar ligado também à questão do latim, fortemente. E a literatura, né? A literatura medieval foi marcada pelo uso do latim, como a gente já falou, né? Que seriam como se fosse uma língua oficial, na maioria dos textos, os quais repercutiam os temas religiosos e existenciais da moral cristã. Contudo, as manifestações vernáculas em forma de lírica e narrativa do século XII romperam com essa tradição e marcaram o abandono do latim clássico. Tem-se o surgimento da poesia dos trovadores, os trovadorescas, né? Como nas canções de gesta, escárnio, de amor, de amizade, que marcaram o pensamento medieval, até o aparecimento do quinhentismo, que foi um movimento aí em meados de 1418. A culinária e a ciência. A culinária medieval é muito rica e se destaca pelo uso de especiarias como noz moscadas, canela, gengibre, cravo em pó, açafrão, utilizado na produção de molhos para carnes vermelhas de aves e peixes. Apesar desta variedade, os alimentos mais consumidos eram pães e cereais, né? Bem como os ensopados e caldos de batatas, pois a carne era um alimento muito valioso, então só a nobreza era que conseguia, né? E a ciência medieval? Quantos aspectos científicos medievais merecem destaque? A alquimia, de influência notadamente árabe,
bem como a medicina influenciada por médicos gregos e orientais. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Lembrando de fazer a atividade no link, não precisa copiar no caderno. E qualquer dúvida, chama no privado, tá ok? Um abraço, gente, e até mais.